Livro do Êxodo, capítulo 12. Quando você encontrar, deixa essa página marcada, por gentileza. Eu quero pegar esses versículos e tentar te fazer entender uma coisa importante em relação à Páscoa. Eu acho pertinente trazer uma mensagem como essa, justamente para mostrar para você que aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Cristo é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. E o significado de Páscoa, a palavra usada no texto que nós vamos ler é Pessá, que quer dizer passar por cima. A Páscoa foi a primeira festa que Deus ordenou que os judeus celebrassem, a partir de quando eles são libertos do Egito. A Páscoa é a festa da libertação. É uma maneira em que Deus fez com que eles pegassem um cordeiro, sacrificassem um cordeiro, e as famílias deveriam estar em casa. Era a 10ª praga que Deus enviava sobre o Egito. A 10ª praga era a praga da mortandade, ou seja, todo filho primogênito dos egípcios, como também o primogênito dos animais, eles iriam morrer, porque o juízo de Deus, o anjo iria passar por todas as casas, e todas as casas o filho primogênito iria morrer. Mas para fazer uma separação entre os egípcios e o seu povo, Deus mandou eles fazerem o seguinte: pegarem um cordeiro perfeito, e eles então iriam sacrificar o cordeiro, comer da sua carne, beber do seu sangue, e eles iriam pegar daquele sangue do cordeiro e tingir ou pintar os umbrais da porta com aquele sangue. E quando fosse a meia-noite, o anjo da morte por ali passasse, ao perceber que aquela casa havia a marca do sangue do cordeiro, então o anjo do juízo, o anjo da morte, iria passar por cima. E aqueles que fizeram aquele sacrifício, aqueles que pintaram os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, estariam livres da condenação. Deus mandou eles fazerem isso, e a minha intenção nessa mensagem é pegar alguns versículos do Êxodo capítulo 12 e tentar mostrar para você a presença de Jesus nestes fatos. Então, capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Todos acharam? Está escrito assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O sacrificará à tarde. E tomarão do seu sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho.
Olha o versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. E naquela noite, que noite que é essa? A noite da Páscoa. Comerão a carne assada no fogo. Então, se alguém falar assim para você, não pode comer carne na Semana Santa. Diz assim, não só pode como deve. Porque é Jesus que, é a palavra que diz. Não há nenhuma proibição. Você sabe que nessa época aqui é até chato ir no mercado, porque as pessoas fazem aquelas filas quilométricas para comprar peixe. Então a pessoa peca o ano inteiro, vira as costas para Deus o ano inteiro, cai na farra o dia inteiro, aí quando chega a Semana Santa diz, não pode comer carne que é pecado. Aí ela vai e compra o peixe, para não comer carne, porque no seu conceito religioso é pecado, ela vai e come peixe fumando cigarro. Ela vai e come peixe tomando a cervejinha. Né? É assim ou não é? Então é bobagem esse negócio de não poder comer carne. Mas vamos lá, versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Vamos para o verso 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. O significado de Pessá, de Páscoa, é passar por cima. Então ele está dizendo, na hora do juízo, aquele que tiver a marca do sangue, não será condenado à morte. Esse é o sentido. Aí veja, versículo 13. E aquele vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Agora olha o verso 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então Deus está dizendo, olha, esse dia ficará marcado na história de vocês. E vocês vão celebrar este dia. Este dia vos será por memória. Então Deus vai fazer com que esta festa, chamada de Páscoa, ou festa da libertação, fizesse parte do calendário judaico. E os pais vão receber de Deus uma ordenança para ensinar os filhos acerca da Páscoa. Significado, o que Deus fez ali. E aí eu queria tentar mostrar para você o que é que nós temos a ver com isso, o que a igreja de Jesus tem a ver com isso. Curva sua cabeça, feche os olhos por mais um instante. Pai, mais uma vez nós nos dirigimos a Ti em oração e agora lhe pedindo graça, lhe pedindo sabedoria, para que possamos assimilar a Tua palavra, Pai, que o Senhor nos dê capacidade, que o Senhor supra todas as nossas carências intelectuais, a fim de que a Sua palavra seja pregada com clareza, de modo que os ouvintes, não somente os que aqui estão, mas aqueles que nos acompanham pela internet, entendam o real sentido da Páscoa. Pai, que o Senhor seja exaltado através desta pregação, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. Irmãos, quando nós falamos de Páscoa, normalmente, a maioria das pessoas associam a palavra Páscoa aos chocolates, ao coelho, às comilanças nas tardes de domingo. Quando as pessoas falam de Páscoa, lembram-se do comércio superaquecido e de tantas outras coisas. Mas
O real sentido da Páscoa, como eu disse a você ainda há pouco, a palavra pessar quer dizer passar por cima. O real sentido da Páscoa tem origem justamente na promessa que Deus havia feito a Abraão. Você deve se lembrar que no capítulo 12 de Gênesis, Deus prometeu a Abraão fazer dele pai de multidões. Deus disse a ele que iria aumentar o seu clã, a sua posteridade. E depois de aproximadamente 25 anos de espera, Abraão tem um filho chamado Isaque. E lá no capítulo 26 de Gênesis, Deus faz a promessa a Isaque, dizendo que assim como ele havia prometido a seu pai Abraão, ele iria fazer com que Isaque tivesse uma família numerosa. E Isaque teve um filho chamado Jacó. E lá no capítulo 28, versículo 13 de Gênesis, Deus repete a promessa a Isaque, porque o que ele promete a Abraão, ele repete a promessa a Jacó, né? Porque o que ele promete a Abraão passa por Isaque e passa por Jacó. E o capítulo 37 de Gênesis mostra que um dos filhos de Jacó, um moço chamado José, ele tem um sonho. E nesse sonho ele era líder sobre os seus irmãos. Ele era uma importante influência no mundo antigo. E tempos depois, este moço chamado José, ele assume o governo do Egito, vai ser o homem de confiança de Faraó. E num período de tempo em que houve fome, escassez de alimentos na terra, então Jacó manda seus filhos ir ao Egito à procura de mantimento. Inclusive, os filhos de Jacó são os homens que darão origem às 12 tribos de Israel. Então eles vão ao Egito, porque no Egito era o único lugar que havia mantimento em abundância a ser consumido. E então acontece aquele episódio do capítulo 45 ao 50 de Gênesis, quando José se revela aos seus irmãos, quando acontece aquele emocionante encontro. E no primeiro momento dos filhos de Jacó no Egito, eles vão ser cuidados por José, eles vão ser abençoados pelo seu irmão. E o livro de Gênesis termina falando justamente sobre a morte de José. Os filhos de Jacó que haviam ido ao Egito à procura de mantimento, permaneceram no Egito. E com o passar do tempo, surgiu-se um faraó que não conhecia a história de José. O livro do Êxodo começa mostrando exatamente isso. Se levanta então um novo governador que não conhece a história de José, e ele olha para aquele povo, e ele percebe que aqueles que eram chamados descendentes de José, descendentes de Jacó, descendentes de Isaque e de Abraão, era um povo numeroso, e que se multiplicava. Então ele toma a decisão de usar aquele povo como mão de obra. Ele começa então a escravizar os descendentes de Abraão, pois ele pensa, se nós deixarmos este povo à vontade, de tão numerosos que são, eles vão querer tomar o poder do Egito. E a partir de então, quando eles começam a ser escravizados, então a vida começa a ficar um fardo pesado, porque eles trabalhavam longas horas do dia. Os descendentes de Abraão, eles eram oprimidos pelos capatazes egípcios, que os obrigavam a fabricar os tijolos, e então eles não tinham direito de sonhar, eles viviam em absoluta dureza e amargura, conforme o capítulo 1, versículo 11 e versículo 13 do Êxodo. Aquele povo que tinha uma promessa, eles então agora vivem maus bocados. Eles têm uma vida de desgostos, uma vida de opressão, uma vida de tristeza, uma vida dura, muito difícil. E quando
quando nós chegamos no capítulo 3, versículo 7 do Êxodo, diz a palavra que Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e por isso eu desci para livrá-los e levá-los a uma terra boa, uma terra larga, uma terra que mana leite e mel. Então Deus contempla a dureza, a vida difícil, o sofrimento, a escravidão daquele povo que era governado por Faraó. E sabendo Deus que eram eles os descendentes de Abraão, no qual Deus havia feito uma promessa, então Deus desce e levanta um libertador para enviar diante de Faraó, dizer: este povo deve sair do Egito. Esse povo deve deixar este território e oferecer culto a Deus no deserto. O problema era que Faraó era um homem obstinado, e ele não está disposto a permitir que aqueles que o serviram como mão de obra, e a palavra diz que o Egito cresceu, prosperou, eles edificaram cidades como Pitom, Ramsés, mas eles trabalhavam muito, se feriam, a vida era dura, mas os egípcios prosperavam. Então Faraó não está disposto a permitir que os escravos fossem embora daquele território. E é então que Deus começa a enviar uma série de pragas ao Egito. As águas vão se tornar sangue, e haverão rãs espalhadas por todos os lados, piolhos, moscas, saraivas, entre outras pragas que vão aos poucos devastando o Egito. Mas, apesar de tudo que acontece até a 9ª praga, Faraó permanece obstinado, teimoso. É então que Deus anuncia a 10ª praga. E a 10ª praga é justamente a praga da mortandade, onde ele diz que todo o filho primogênito iria ser morto quando o anjo do juízo, que alguns chamam de anjo da morte, outros chamam de anjo de Deus, passaria pelo território egípcio. E toda a casa, o filho primogênito, como nos campos, o primogênito dos animais, iria morrer, iria perder a vida. E é então que o Senhor vai fazer uma diferença entre o seu povo e os egípcios. Volta aqui para o livro do Êxodo, no capítulo de número 11. E eu quero ler com você o que está escrito no versículo de número 7. Diz assim: mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão morrerá. A sua língua, versículo 7. Mas contra os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então o que Deus está querendo dizer? Nessa praga da mortandade, o povo de Deus não será condenado. O povo de Deus não participará deste juízo. Esse juízo, a praga da mortandade, é exclusivamente aos egípcios. Os egípcios vão sofrer, vão chorar, vão prantear, vão se lamentar, porque todos os primogênitos morrerão. Dito isso, Deus vai dizer o que é que os hebreus precisam fazer para não morrerem na ocasião em que o anjo da morte passar por sobre o Egito. E aí então ele vai dizer: olha, vocês vão pegar um cordeiro sem mácula. O cordeiro precisa ser perfeito, e então esse cordeiro deverá ser sacrificado. Vocês deverão assar a sua carne, comer a sua carne, beber do seu sangue, e
aquele sangue deve ser aspergido, deve ser colocado sobre os umbrais da porta. E quando o anjo do juízo vier, ao ver que aquela casa tem a marca, tem o sinal do sangue, então a morte não entrará naquela casa. Não haverá condenação ali. Aquele sacrifício deverá ser feito com a finalidade de livrar os israelitas da condenação da morte. Todo mundo entendeu isso aqui? Ok. Mas antes de nós entrarmos no texto e tirarmos as lições dele, eu preciso te fazer entender uma coisa importante. Quando Jesus exerce o seu ministério terreno, a Bíblia que os judeus tinham na época era exatamente os escritos de Moisés e o livro dos profetas. Era o Pentateuco, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, e os escritos de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel. O Novo Testamento ainda não estava escrito. Mas em João capítulo 5, versículo 39, Jesus, ele disse assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em outras palavras, Jesus está dizendo que os escritos de Moisés, como também os escritos dos profetas, além dos salmos, fazem menção à sua pessoa. Paulo, em Romanos capítulo 15, versículo de número 4, ele escreveu assim: as coisas que antes foram escritas, fazendo menção ao Antigo Testamento, para o nosso ensino foram escritas, para que também pela revelação da Escritura tenhamos consolo e esperança. Então, a ideia de Paulo, assim como aquilo que Jesus disse, examinais as Escrituras, é justamente mostrar que nele se cumpre aquilo que por Moisés foi escrito. Eu quero ler um texto com você que está na carta aos Hebreus, capítulo 10, está comigo até lá? Hebreus, capítulo de número 10, e versículo de número 1. Está escrito assim, veja só: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Olha só, os escritos de Moisés, a lei, é sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Olha para cá. O escritor está dizendo que a lei, ela é um modelo, sombra das coisas futuras, mas a sua imagem não é exata. Então vamos lá, olha aqui para cá. Está vendo a minha sombra? Olha a minha sombra lá, pior que eu venho para cá, ela vem junto. Olha a minha sombra. Quando você olha para a minha sombra, você percebe que é a sombra de um homem bonito. Certo? Mas você não consegue ter uma imagem exata. Você pode olhar para a minha sombra e de repente até imaginar, não, mas parece ser o pastor, porque a cabeça é um pouquinho grande, ele tem o óculos e está segurando o microfone. Mas não tem como ter uma definição, porque é uma sombra. Ok? Não é uma imagem exata. Tem muita gente parecida comigo por aí. Agora, quando você olha para mim, então você tem a certeza de que realmente aquela sombra me pertence. Fala assim, não, realmente, ele é mais bonito até que a sombra. Você vai pensar, não, realmente, ele estava segurando o microfone, ele usa um óculos. Então, a ideia do texto que nós lemos é justamente mostrar que os escritos de Moisés, aquilo que nós lemos lá no Êxodo, na verdade, são sombras. Aquilo tudo tem um relevante significado,
Mas a ideia era apontar para algo que estava para acontecer num tempo futuro. Observe de novo, Hebreus 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar aqueles que a eles se chegam. Perceba, ele faz menção dos sacrifícios anuais que eram oferecidos com a intenção do pecador obter o perdão do seu pecado. Então a pessoa chegava no culto e levava um sacrifício, um cordeiro, para ser sacrificado, a fim de que o derramamento de sangue fizesse a expiação da sua culpa. Era assim que eles eram perdoados. Hebreus 9, 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. A questão é que eles pecavam de novo, então eles teriam que levar um cordeiro novamente, porque aquele cordeiro não resolvia a questão do pecado de modo definitivo, mas paliativo, porque tudo aquilo era uma simbologia. Perceba, Deus fez os judeus se acostumarem com aquele ritual, para que no tempo futuro eles viessem a entender o significado dele. Por isso que, se você observar a sequência do texto, olha o que está escrito no verso 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Então preste atenção. Por que Deus exige, irmãos, que para que eles fossem livres do anjo da morte, eles sacrificassem um cordeiro, comessem da sua carne, bebessem do seu sangue e fizessem uma marca na entrada da casa, para que com a passagem do anjo da morte eles fossem livres da condenação por causa daquele sinal? Porque sendo Deus soberano, Deus podia livrá-los sem marca nenhuma, sim ou não? Sim. Deus podia salvá-los sem carne, sem cordeiro nenhum, sim ou não? Só que tudo aquilo aconteceu como profecia, para que no futuro viéssemos a entender as lições que nós vamos entender hoje. Então, antes de nós entrarmos no texto, deixa eu dizer uma coisa para você. No calendário judaico, haviam festas que foram estabelecidas por Deus com um propósito. Deus fez com que anualmente eles celebrassem festas como festa das primícias, festa dos tabernáculos, festa da Páscoa, festa de lua nova e tantas outras festas. Deus fez com que os judeus se acostumassem com isso, porque haviam lições que seriam transmitidas lá na frente. Estas festas, na verdade, eram sombras, mas o cumprimento, a realidade delas é Cristo. Você quer ver uma coisa? Volta aqui para Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Versículo de número 16. Está escrito assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Olha o que Paulo está dizendo: ninguém julgue. Ele fala num tempo presente. A quem a mensagem de Paulo é transmitida? A igreja que está em Colossos. Então ele está dizendo: ninguém deve julgar vocês por causa daquilo que vocês comem, em referência às festas que os judeus faziam. Mas Paulo, por quê? Aí ele diz no versículo de número 17, que são sombra das coisas futuras. Sombra das coisas futuras.
Então a festa da lua nova, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, dos pães asmos, e todas as festas eram o quê? Sombras das coisas futuras. Aí na sequência do texto ele diz: mas o corpo é de Cristo. Então presta atenção nisso. Nós vamos voltar para Êxodo capítulo de número 12. Livro do Êxodo capítulo 12. E vamos então tentar entender como acontece esta passagem, essa saída. O significado de Êxodo é saída. Como acontece esta saída dos descendentes de Abraão, do povo de Deus, do Egito, para começar a peregrinação à terra que Deus havia prometido. E se tudo isso são sombras das coisas futuras, então nós podemos identificar o Cristo, a salvação e a igreja nesses mesmos textos. Então eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Mas deixa eu dizer mais uma coisinha aqui. Hoje, em 2022, é muito fácil para nós chegarmos a essa conclusão, porque hoje nós temos as sombras e temos também a realidade. Na época eles só tinham as sombras. Na época o Novo Testamento não estava escrito, Cristo não havia se manifestado. Eles nunca iriam imaginar que aquele cordeiro que eles sacrificavam anualmente era um simbolismo de algo que Deus faria no tempo futuro. Hoje nós temos o privilégio de ter o Antigo Testamento, de ter o Novo Testamento, e olharmos para o Antigo Testamento com maturidade, com inteligência, a ponto de entendermos que isso aqui aponta para o cumprimento disso aqui. Então vamos lá, Êxodo capítulo 12, versículo 1 diz assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Nós precisamos entender que ninguém daquele povo que está sendo tirado do Egito tinha mais de 400 anos. Eles estavam no Egito, os israelitas estão no Egito há mais de 4 séculos. Mas ninguém que está saindo dali chegou ali, eles nasceram ali. Todos os que estão sendo tirados do Egito, que são descendentes de Abraão, de Isaac, Jacó e José, nasceram no Egito. Então qual é a cultura deles? A cultura dos egípcios. O que eles entendem de filosofia? O que eles aprenderam no Egito. O que é que eles entendem acerca da religião? Aquilo que eles aprenderam no Egito. Agora perceba, Deus está tirando eles da onde? Do Egito. E qual é a exigência que Deus fará no versículo de número 2 dele? Ele diz assim, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, quando Deus tira o povo do Egito, Deus vai mudar o calendário deles. A partir de agora, este para vocês é o primeiro mês do ano, que era o mês de Nissan, que é meados de março, final de março e começo de abril. Então quando Deus tira eles do Egito, Deus vai mudar o calendário deles. A partir de agora, começa o quê? Um novo tempo. Vocês não viverão mais como os egípcios. Os seus dias não serão mais como os dias dos egípcios. Vocês não viverão mais segundo a cultura deles, segundo a religião deles. Por quê? Porque agora vocês não serão guiados por pirâmides, por animais ou por faraó. Agora vocês serão guiados por quem? Por Deus. Aí você já pode começar a parar aqui
e fazer alguma analogia, porque tipologicamente o Egito representa o mundo, tipologicamente Faraó representa Satanás, e todos nós fomos tirados do Egito. No Egito nós éramos escravos, governados por Faraó, que controlava os nossos sentimentos. Por isso que nós éramos rancorosos, vingativos, por isso que nós tínhamos ódio, por isso que nós vivíamos em amargura, porque era Satanás que controlava os nossos sentimentos. Ele controlava os nossos desejos, porque o nosso coração por natureza já é mau, mas ele instigava o nosso instinto, a nossa natureza caída, para correr para todo tipo de situação que é contrária à vontade de Deus. Por isso que Tiago capítulo 4, versículo 4 diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. 1 João 5,19 diz que o mundo todo está no maligno. Então Deus nos tirou do Egito. E quando Deus nos tirou do Egito, Ele marcou na minha vida e na sua vida o início de um novo tempo. 2 Coríntios 5,17, Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo escreveu em Romanos capítulo 6, versículo 1: assim andemos nós também em novidade de vida. O Egito deve fazer parte do passado. A festa da libertação consiste em pessoas que até então eram escravos, mas por causa da misericórdia divina e das promessas que Deus fez, então não são mais escravos, agora são livres, libertos. Agora observe o versículo de número 3. Diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Olha que coisa linda esse texto nos mostra. O que ele diz? Olha, cada casa pegará um cordeiro. Naquela época as famílias eram numerosas, o casal tinha muitos filhos, mas se uma família fosse uma família pequena, um casal com um filho, um casal com 2 filhos, eles deveriam se unir à família vizinha, para que não houvesse um cordeiro sacrificado e houvesse, por exemplo, desperdício de alimentos. Então o que ele diz? As famílias devem se unirem, as pessoas devem comer juntas. E na cultura judaica, uma sinagoga só poderia ser aberta com no mínimo 10 pessoas. É igual uma igreja. Uma igreja, para ser aberta, normalmente tem que ser no mínimo 10. Então, o que ele está querendo mostrar? Nos versículos de número 3 e nos versículos de número 4, a igreja, o ajuntamento do povo, o comer juntos, como em Atos capítulo 2 acontece no início da igreja cristã, onde Lucas ele escreve que eles tinham tudo em comum, estavam juntos nas orações, no partir do pão, e em cada alma havia temor. Então observe, nos versículos 3 e 4, ele mostra que aquele cordeiro que será partido vai unir as famílias, vai fazer com que aquele que tem uma família menor procure a família ao lado. Isso simboliza, tipifica, isso mostra o trabalhar de Deus para unir, para formar a sua igreja. Agora, versículo 5. Eu quero mostrar aqui no versículo 5 duas coisas. Primeiro, o cordeiro ou o cabrito
será sem mácula. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula. Eu tenho certeza que o cordeiro do texto você já sabe quem é. João Batista, em João capítulo 1, batizava nas águas do Rio Jordão. E diz a palavra que Jesus vai ao seu encontro, e no capítulo 1, versículo 29, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro deste texto, ele tipifica quem? Jesus Cristo. Agora observe, o Cordeiro, para ser aceito por Deus como sacrifício, ele deveria ser perfeito. Não pode ter mácula, não pode ter mancha, não pode ter patas quebradas. Porque o homem, por exemplo, poderia ir no seu rebanho e pensar: olha, eu tenho um rebanho numeroso, mas como esse aqui já está para morrer mesmo? Como esse aqui já está mais para lá do que para cá? Como esse aqui já praticamente não enxerga, já tem patas quebradas, como ele já vai morrer mesmo? Então eu vou sacrificá-lo. Deus não aceitava. O cordeiro, ele deveria ser perfeito. Agora eu quero que você deixe marcado aqui. Vá comigo para a carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus capítulo 4. Versículo de número 14. Hebreus 4, 14 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Agora olha só. Porém, que como nós, em tudo foi tentado. Aí o texto diz o que na sequência? Mas sem pecado. Então, assim como eu e você, diariamente, entramos num processo de tentação, Jesus também foi tentado. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, do versículo 1 a 11, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo tentou Jesus na ganância, o diabo tentou Jesus na soberba, e apesar de tudo, Jesus não pecou. Jesus foi tentado quando um soldado romano o esbofeteou. Ali ele poderia abrir a boca e começar a proferir palavras de ofensa, um instinto vingativo, mas ele não pecou. Jesus poderia, quando estava pendurado no madeiro, ouvir aquelas palavras de insultos de pessoas que diziam: salvou a muitos, mas não podem se salvar. Ele poderia abrir a boca e começar a dizer àquelas pessoas: olha, vocês vão ver o que esperam. Mas ele não fez isso. Assim como eu e você, Jesus em tudo foi tentado. Agora, com uma diferença: qual? Ele não pecou, ou seja, ele é perfeito. Jesus não tem um defeito sequer. Nunca subiu maldade na sua mente. Nunca subiu impurezas no seu coração. Jesus nunca pecou. Então, aquele cordeiro a ser oferecido deveria ser um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora volta lá para Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 6, está escrito assim: e o guardareis até o 14º dia, até o dia 14 de abril, até o 14º dia deste mês, que é o mês de Nissan. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará de manhã? À tarde. Presta atenção nisso aqui. Então tenta imaginar, irmãos, o cenário. Deus quer tirá-los da escravidão
e iniciar um novo tempo. Então Deus manda as famílias se reunirem. Então Deus exige que um cordeiro perfeito seja sacrificado à tarde. Então este sacrifício deveria ser consumado à tarde. Agora vá comigo para Marcos, capítulo de número 15. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 15. Versículo de número 24. Está escrito assim. Vamos a partir do 22. E levaram-no a um lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sobre ele sortes para saber o que cada um levaria. Versículo 25 diz assim, Marcos 15, 25. E era a hora terceira, e o crucificaram. A hora terceira corresponde a 9 horas da manhã, que é quando Jesus é suspenso naquele madeiro. 9 horas da manhã daquela sexta-feira. Agora, veja o versículo de número 31, diz assim: e da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Então os escribas e fariseus estão escarnecendo de Jesus, zombando de Jesus. O que estava crucificado à esquerda também começa a escarnecer, começa a zombar de Jesus. Agora olha o verso 33. E chegada a hora sexta. A hora sexta corresponde ao meio-dia. Ok? Chegada ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona corresponde às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde. Versículo 34. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Aí no verso 37 diz assim: e Jesus, dando um grande brado, expirou. Ou seja, aquele sacrifício foi feito às 15 horas à tarde, exatamente como está escrito no livro do Êxodo, capítulo 12, no qual nós acabamos de ler. Agora vamos voltar lá para Êxodo, capítulo de número 12. Então, aquele sacrifício deveria ser feito um cordeiro perfeito, sem mácula, e deveria ser feito à tarde. À tarde, como diz o final do versículo de número 6. Agora veja uma coisa interessante. O versículo de número 7 e 8 diz assim: e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta e nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Então perceba, aquele cordeiro sacrificado daria carne que deveria ser assada e comida, sangue que deveria ser bebido e aspergido nos umbrais da porta, para que aquele sangue nos umbrais da porta servisse como sinal de que a condenação não pode entrar naquela casa.
Quando nós olhamos para o texto de João, capítulo 6, na altura do versículo 56, Jesus, ele vai ressignificar a Páscoa. Eu ia citar o texto, mas eu quero que você vá comigo até lá. Deixa eu marcar aqui, vai lá para João, capítulo 6. Evangelho segundo João, capítulo 6. Veja o que está escrito no versículo de número 53. João capítulo 6, versículo 53 diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Agora, por que Jesus está dizendo isso? Porque ele assume, e é nesse texto, se você observar, o versículo 48, ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus está assumindo aquilo que até então para eles eram sombras, Jesus assume como uma realidade. Porque Deus fez a nação, os judeus, celebrarem as festas, se acostumarem com sacrifícios de cordeiros, que precisavam ser perfeitos. Jesus fez isso fazer parte da rotina, da cultura religiosa deles, para que Jesus chegasse e dissesse: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o pão que alimenta os povos. É de mim que sai a água da vida. Então agora Jesus vai dizer: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele, e este tem a vida eterna. Em outras palavras, Jesus está assumindo publicamente que o sangue que vai gerar vida, porque a Bíblia diz em Levítico 17:11 que a vida da carne está no sangue. O sangue que vai ser derramado para gerar vida é o seu sangue que vai ser derramado. E por que eu digo a você que Jesus ele vai ressignificar a Páscoa? Que ele vai trazer o sentido real da Páscoa. Vamos voltar lá para Êxodo capítulo 12. Livro do Êxodo capítulo de número 12. Versículo de número 12. Diz assim: eu passarei pela terra do Egito essa noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Ou seja, a minha ira será manifesta na casa dos egípcios, sobre eles farei juízo. Ok? Todos nós, sem exceção, nascemos debaixo de uma condenação. Não por causa daquilo que fazemos, mas por causa daquilo que somos. Nós herdamos de Adão uma natureza caída, corrupta. Ninguém precisou nos ensinar a fazer o mal, porque o mal habita em nós. Ok? Havia uma condenação. A ira de Deus reservada para os filhos da desobediência estava reservada para mim e para você. Só que Deus fez algo para nos salvar. Por isso que o texto áureo da Bíblia é João 3,16. Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Aí no 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê será salvo. Quem não crê está
condenado. Qualquer homem, qualquer mulher que não crê está condenado. Aí eu te pergunto, você nasceu crendo? Não. O que você precisou para crer? Ouvir a pregação. João 5,24, Jesus disse assim: em verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, pois passou da morte para a vida. Então, ele está dizendo isso: passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Agora olha o 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, quando eu passar a meia-noite, eu vou passar matando todos os primogênitos. Mas quando eu olhar e perceber que em algumas casas há sinais de sangue, então eu vou passar por cima. Ou seja, onde eu ver o sinal de sangue, eu entendo que não há condenação. Então não haverá morte nesta casa. Agora olha o versículo de número 14, diz assim: e este dia vos será por memória. Olha só, esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrarei por estatuto perpétuo. Então, aqui é instituída a Páscoa dos judeus. Todo ano eles vão celebrar. Se você ler Números capítulo 9, do versículo 1 ao 5, eles estão diante do Monte Sinai, e no 14º dia do primeiro mês, do mês de Nissan, eles vão celebrar a Páscoa ali. Quando você ler Josué capítulo 5, eles vão celebrar a Páscoa ali. E todas as vezes que eles celebravam a Páscoa, o propósito, a intenção era sacrificar um cordeiro, comer da sua carne, beber do seu sangue e se lembrar de como Deus os tirou do Egito. Como Deus acabou com aquela escravidão e os fez libertos a fim de caminhar em direção à terra prometida. Agora, irmãos, este dia vos será por memória. Por que eu digo a você que Jesus, ele ressignificou a Páscoa? Porque quando Jesus, no dia da Páscoa, ele vai instituir a ceia, ele vai fazer com que tudo que está escrito aqui tenha o seu real sentido. Vai comigo aqui para Mateus capítulo 26. Evangelho segundo Mateus capítulo 26. Mateus capítulo de número 26. Olha o que está escrito a partir do versículo 17. Diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-o: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Esse homem, que a Bíblia não diz o nome, é o pai de João Marcos. E João Marcos na época era uma criança quando tudo acontece. Esse João Marcos é exatamente o João Marcos que escreve o Evangelho segundo Marcos. E vai ser justamente na casa do pai de Marcos
que Jesus reúne os seus discípulos na noite que foi traído, para celebrar a Páscoa e então mostrar o verdadeiro sentido da Páscoa. Ainda no capítulo 26 de Mateus, olha o versículo 20, diz assim: e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Como acerca dele está escrito. Ou seja, tudo o que Jesus faz já estava escrito. Ele vem cumprindo tudo aquilo que dele estava escrito na Escritura. Aí veja, versículo de número 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então ele pega o pão e mostra que aquele pão que é partido vai simbolizar o seu corpo, ok? Agora é pão. Versículo 27. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Vocês vão comer deste pão. Este pão representa o quê? O meu corpo que é partido por vós. Vocês vão beber deste cálice, deste suco. O que isto representa? O sangue da nova aliança que é derramado por vós. Agora, quando Lucas ele registra os fatos, eu quero que você avance para o capítulo 22 de Lucas, que é a mesma ocasião, a mesma ceia, mas na narrativa de Lucas. Observe o que está escrito no capítulo 22 e versículo de número 19. Lucas 22, 19. Está escrito assim: e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é partido. Agora veja: fazei isto em memória de mim. Exatamente como nós lemos em Êxodo capítulo 12, versículo 14. Então, quando Jesus, exatamente no dia da Páscoa, ele pega o pão, ele pega o cálice, ele parte o pão, dá aos discípulos e disse: como? Esse é o meu corpo. Quando Jesus pega o cálice, ele diz assim: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Ele faz questão de dizer: façam isso em memória de mim. Em outras palavras, a partir de agora, o que vocês trarão à memória não é a Páscoa, mas é a obra redentora de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro Imaculado. Vocês não mais vão viver de acordo com as sombras, porque Cristo é a nossa realidade. É o sangue de Jesus Cristo, aquele Cordeiro Pascual que foi oferecido, apesar de ser perfeito, de não ter mancha, não ter defeito, é um animal. Cristo é a vida, Cristo é a luz do mundo, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a água da rocha, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós estávamos no mundo, perdido, mortos os nossos pecados, Deus fez algo para nos resgatar. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 diz: não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem defeito. Ou seja, quando Jesus vai ressignificar a Páscoa, trazer o real sentido para a Páscoa, ele está dizendo: não mais as festas judaicas,
não mais os costumes judaicos, porque aquilo era sombras, não estava nítido, nem todo mundo entendia, mas Jesus é a verdade que liberta o homem da escravidão do pecado. Jesus é aquele que 1 João 3,8 diz, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, eu quero ler com você esse texto também, irmãos. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7, ele diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que Paulo está dizendo? Olha, se limpem do fermento. O que o fermento tipifica na Bíblia? É o pecado. Em outras palavras, diga não para o Egito, abandone o Egito, diga não à escravidão, diga não a Faraó, para que vocês sejam uma nova massa. Mas por quê? Porque Cristo, o Cordeiro Pascual, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, irmãos, Páscoa não é chocolate. Páscoa não é coelho. Páscoa é Jesus Cristo, que foi as últimas consequências, que nunca pecou, era perfeito, imaculado, mas para o nosso resgate, para que se cumprisse o que dele dizia a Escritura, ele foi oferecido em sacrifício, teve o seu sangue derramado, não através de um sacrifício paliativo, mas definitivo. Sabe por que nós não vamos comemorar Páscoa? Porque Deus não vai oferecer outro cordeiro, não tem outro cordeiro. O sacrifício de Jesus Cristo é definitivo. Por isso que não tem ordenança no Novo Testamento. Por isso que você não vê no Novo Testamento a igreja celebrando Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa era algo dos judeus e era uma sombra das coisas que deveriam de vir. O cordeiro é Cristo. Israel é a igreja. O Egito é o mundo. A terra prometida é a salvação que ele nos dá de graça. Então por que nós vamos ficar presos nas sombras, presos nas coisas que ficaram para trás? Você pode olhar para a sombra e pensar, é fulano, é ciclano, não, tem os traços de Beltrano, eu acho que aquilo ali parece mais com fulano do que o ciclano, mas quando você vê a pessoa, você até esquece da sombra, porque você já sabe quem é. Quando Cristo veio, acabou o mistério. Colossenses 1, 26 ao 28 diz que Cristo é o mistério que estava em oculto desde a fundação dos séculos. Era o mistério que estava em oculto. Hoje, Cristo está diante dos nossos olhos. Nós podemos contemplá-lo, senti-lo, buscá-lo, aprender dele. Nós somos libertos por ele, salvos por ele, porque ele é a nossa Páscoa. E agora nós precisamos cada vez mais nos limparmos do fermento velho, porque o sacrifício já foi feito. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, ele é a nossa Páscoa, ele é o alimento para a nossa alma, ele é a água que vem saciar a nossa sede, ele é o caminho que nos leva a Deus. Esse é o sentido da Páscoa. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Vamos todos ficar de pé, por favor, irmãos.